dia a todos, cumprimentamos a mesa, a pessoa da nossa presidente de exercício, Maria Cecília, demais vereadores, público presente, quem nos assiste também pela TV Câmara, Reginaldo aqui da imprensa, bom dia. Nós vamos apresentar as nossas proposições. Eu volto num tema importante, o Executivo certamente está nos assistindo e deve fazê-lo, em relação aos requerimentos. A gente já discutiu, já falou 300 vezes aqui sobre isso, mas a gente precisa voltar ao tema. Já dizia o meu avô, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí a gente vai colocar. Aí eu oriento os secretários, quando for responder os requerimentos dessa casa, sobretudo do vereador Levi, que vocês sentem e combinem a resposta do requerimento. Porque, se não combinar a resposta, cada requerimento vem de um jeito para o mesmo propósito. Que isso é um absurdo. Porque o Executivo, ele informa um secretário que está para ser colocado, licitado. O outro secretário, sobre o mesmo fato, diz que ainda está se fazendo estudo e não tem previsão. E o outro ainda fala que, sem orçamento, não vai fazer. Então, eu fico pensando, como é que a gente vai conseguir manter o nosso trabalho? Se não sentar e, pelo menos, conversar na hora do café, falar, vamos responder o vereador, ele cobra a gente, ele é enjoado, mas vamos responder. Aqui eu faço requerimento na questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui, em relação ao sistema único na Prefeitura, que é a fiscalização ambiental, postura e trânsito do município, tendo um sistema integrado. Até hoje, isso tramita por papel. É um absurdo a nossa cidade estar até hoje com papel. Então, a gente quer um sistema integrado. Para quê? Para que as autuações sejam feitas. Nós estamos com um caso altíssimo de dengue, as notificações não foram lançadas na dívida pública, para o contribuinte pagar, ou seja, os processos não ensejaram nenhuma punição pecuniária e nós estamos com o mesmo problema todos os anos em relação a isso. Por quê? Porque não tem sistema integrado entre a fiscalização. Um fiscal, às vezes, tem que ir 3, 4 fiscais, e até entendo, o nosso código de postura diz que uma parte de fiscalização é meio ambiente, outra parte é serviços urbanos, outra parte é infraestrutura. Não vou questionar o que já está aprovado. Agora, os fiscais que vão em loco fazer a fiscalização, eles precisam integrar o relatório, porque senão um tem um aspecto do relatório, outro, e aquilo que é o objetivo da fiscalização, muitas vezes provocada pelo Legislativo, não alcança o resultado e o retorno. Então, eu aqui apresento, porque eu vou só dar aqui a título de elucidação do que eu estou falando. A Secretaria de Meio Ambiente, em relação ao sistema, ela diz que está em fase final de desenvolvimento com previsão de testes operacionais conforme o que está escrito. Então, a Meio Ambiente falou que já está em teste. Aí a Secretaria de Serviços Urbanos respondeu para mim o seguinte, que o sistema ainda encontraria, atribuindo a sua condição à Secretaria Municipal de Logística, Licitações e Contratos. Falou que é lá com a Secretaria. Aí a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana se encontrava sob análise jurídica e técnica, indicando um estágio distinto do que foi anteriormente falando. Você já estava lá para fazer teste, por que aqui uma secretaria falou que ainda estava se fazendo estudo para ver a possibilidade? Aí a última secretaria, que é de licitações, escreveu o quê? Não condicionando o desenvolvimento da solução à demanda individual de cada pasta. Aí não tem jeito de trabalhar, gente. Não tem jeito de trabalhar. É muito complexo, muito complexo, muito complexo. Então, o sistema integrado é importantíssimo. Cada secretaria me deu uma resposta completamente diferente. E eu preciso que venha uma resposta consistente de todas as secretarias para me informar. Isso aqui é importantíssimo, as autuações sendo de forma integrada. Nós também apresentamos aqui um requerimento, cobrando mais uma vez a Secretaria de Administração,
que seja feito o processo licitatório da compra de EPIs. E aí eu fiz um requerimento bastante extenso. Por quê? Porque já cobrei o ano passado, reiterei a cobrança no final do ano, estou cobrando novamente, e aí não tem. E aí é importante dizer que EPIs é imprescindível na melhora no trabalho e segurança do trabalho para os nossos servidores públicos. Então, a gente precisa ver acontecer aí por parte do governo. Também aqui, nós pedimos a manutenção, e o Maurinho da FIEM que está aqui, um abraço, obrigado pela sua presença. Eu pedi uma manutenção do distrito industrial, que é o coração pulsante de desenvolvimento da nossa cidade. Aí agora me permita ler, porque tem algumas preciosidades aqui que eu tenho que ler para não perder. Então, eu estou cobrando aqui, porque a solução precisa ser feita, precisa fazer a manutenção do distrito industrial. Lá não pode virar um mato. Então, a resposta do requerimento da Secretaria de Infraestrutura limitou a informar a possibilidade de adoção futura de providências. Então, a Secretaria de Infraestrutura, que é a antiga de obras, disse, futuramente nós vamos ver. Na mesma oportunidade, a resposta apresentada era de levantamento técnico para posterior execução dos serviços, criando a expectativa legítima de que o problema seria enfrentado pela administração. No requerimento 22296 de 2025, onde eu cobrei de forma reiterada, a mesma pasta revelou não apenas a resposta não apenas insuficiente, mas também incompatível com a anterior. Então, na primeira diz que estava fazendo levantamento técnico, e na segunda, eles estavam dizendo que precisava ter orçamento. E aí eu quero dizer que essa postura não apenas evidencia a ausência de efetividade administrativa, mas também um padrão de respostas evasivas, o que nós não podemos ter. O Distrito Industrial constitui uma área estratégica para o desenvolvimento econômico local, sendo imprescindível que o poder público assegure condições mínimas de infraestrutura, mobilidade e conservação, sob pena de comprometer a atividade empresarial já instalada e afastar novos investimentos. Diante desse cenário, torna-se necessário que a Secretaria Municipal de Governo atue de forma articulada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Serviços Urbanos, como agente indutor de políticas públicas voltadas à melhoria do ambiente produtivo da nossa cidade. Então, secretário de governo, senta lá com os secretários e combina a resposta e faz. Distrito Industrial não pode ficar largado do jeito que está. Também apresento requerimento, reiterando, desde o ano passado, o aluguel de pontos para os servidores e agentes de combate de endemias. Os agentes de combate, tudo bem? Os agentes de combate de endemias, eles estão sem local, desde o ano passado, e nós cobramos. E aí veio a resposta que estava vendo a possibilidade, reiterei por 2 ofícios, 2 requerimentos, e que transcorrido o tempo que eles me pediram, não há notícia de conclusão dos processos de locação e tampouco efetiva disponibilização dos pontos de apoio às equipes de zoonoses. Nós precisamos cobrar os agentes de combate a endemias, mas sem dar condição para eles trabalharem, sem um local para se encontrarem. Já são mais de 2 anos que isso está acontecendo. Fiz 4 requerimentos e, até hoje, esses agentes de combate a endemias estão se reunindo nas praças, debaixo de sol e chuva, para fazer o serviço. Então, a gente precisa ver e trabalhar nesse sentido. Apresento aqui uma moção de aplauso à secretária municipal de Educação, Cristiane Neri, em reconhecimento à relevante, contínua e exemplar atuação à frente da educação municipal, especialmente pela conquista do Selo Nacional de Criança Alfabetizada, na categoria Ouro, conferindo pelo Ministério da Educação. A honraria recebida em cerimônia oficial realizada em Brasília consolida o município de Araguari como referência nacional em alfabetização, refletindo o elevado padrão de qualidade alcançado pela rede municipal de ensino.
com expressiva pontuação de 136 pontos, resultado que evidencia o compromisso institucional com a garantia de direito à alfabetização de todas as crianças. Destaque-se ainda que o reconhecimento integra o compromisso nacional da criança alfabetizada, instituído pelo Decreto Presidencial 12.191. A conquista do selo na categoria ouro não apenas eleva o nome de Araguari no cenário nacional, como também reafirma o compromisso da gestão educacional com a qualidade de ensino público, a valorização dos profissionais da educação e a formação plena das crianças. Então, eu peço que dê ciência essa moção de aplauso à secretária Cristiane Neri e a toda a equipe, todos os profissionais da educação, por esse brilhante resultado. Apresento aqui uma emenda ao projeto que eu apresentei aqui, de resolução. A vereadora Débora assinou comigo e mais 11 vereadores. Ficam suprimidos do texto o projeto de resolução 1/2026, inciso 1, parágrafo 5º do artigo 254, inciso 2, parágrafo 6º do artigo 254-A, inciso 3, parágrafo 1º do artigo 254-B, parágrafo 5 do artigo 254-B, inciso 5, parágrafo 6 do artigo 254-B. Apresento também uma emenda supressiva no projeto de resolução número 2 de 2026, que altera o caput dos parágrafos 2 e 3 do artigo 263. Artigo 1º, ficam suprimidos o texto do projeto de resolução 2 de 2026, parágrafos 7 e 8. Os parágrafos subsequentes ficam remunerados, se necessário. Nós apresentamos essas duas emendas nos nossos projetos. Eu não sei, pelo devido tempo, eu apenas quero indicar a presença da Porfírio aqui. Obrigado pela sua presença, parabenizar pelo trabalho. Daqui a 2 dias nós estamos lembrando o Dia dos Autistas. Nós temos trabalhado muito nesse sentido e temos visto que o governo tem melhorado demais. Essa semana eu estive com um profissional médico que é pai autista e tive a oportunidade de compartilhar com ele todas as vitórias que nós estamos alcançando e o trabalho do Executivo que nós temos que reconhecer. Ele ficou encantado e a última lei que nós aprovamos, obrigando as escolas particulares a matricularem de qualquer forma, ele vivenciou isso, ele teve que procurar outra escola porque o filho foi negado a sua matrícula. E a gente entende que nós estamos tendo que trocar o pneu com o caminhão descendo da banguela, para ver exatamente a continuidade das políticas públicas em relação à neurodivergência. Mas nós precisamos mobilizar todos os poderes, a sociedade. A gente precisa começar a trabalhar na conscientização dos empresários acerca de uma cidade inclusiva, para que essas crianças elas possam efetivamente ser acolhidas, a família tenha condição de ir às igrejas, aos supermercados, aos restaurantes, e essas crianças e essas famílias atípicas sejam acolhidas, porque o empresariado entendeu e preparou de acordo com a necessidade. Nós, por último, conseguimos uma grande vitória também no requerimento nosso, e a Prefeitura fez o processo licitatório para aquisição dos abafadores para todas as crianças da rede pública que são neurodivergentes. Então, a gente fica muito feliz com isso. Mais uma vez, agradecemos aí o prefeito e a secretária de Educação de ter nos atendido nesse sentido, e a gente vai continuar lutando, trabalhando para o desenvolvimento do trabalho em relação à política pública da neurodivergência. Ainda sinto muito de não termos conseguido o avanço da criação do centro de referência, que, no meu entendimento, é algo importantíssimo para a nossa cidade. Eu ainda continuo, vereador Paulo, defendendo isso, que nós tenhamos um centro de referência com todos os profissionais, com toda a equipe, para que a criança seja melhor acompanhada, a troca de conhecimento dos diversos profissionais que fazem as terapias com essas crianças. Nós avançamos com a terapia ABA,
mas nós temos uma lista enorme ainda de famílias e crianças que não tiveram a condição de começar as terapias. Nós ainda sentimos falta de alguns profissionais, como fonoaudiólogos, no nosso município. Então, é muito difícil termos fonoaudiólogo. A gente fez gestão para as universidades em Araguari abrirem cursos de fonoaudiologia, mas não conseguimos. E nós temos feito o trabalho de indicar para os jovens, conscientizar os jovens que há um mercado de trabalho muito grande na área de fonoaudiologia. Então, nós conseguimos até que 3 jovens começassem em Uberlândia fazer a universidade. Já são 3 araguarinos que daqui a 5 anos vão formar para a gente alcançar a demanda. Neuropediatras também é um profissional escasso no mercado de trabalho, e a gente precisa trazer essa conscientização, bem como também continuar, por parte do Executivo, a preparação, a qualificação continuada dos nossos cuidadores e todos os profissionais que trabalham com as crianças neurodivergentes. Então, aqui um abraço a todas as famílias atípicas. Tem no vereador Levi Siqueira e na Câmara Municipal um defensor e um árduo trabalhador para que essas famílias possam, de alguma forma, sentir que as suas demandas, suas necessidades são acolhidas, ouvidas e atendidas. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe a cada um de nós.